Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Sara, eu tenho 13 anos. E esse canal, esse vídeo em si, são para adolescentes ou até jovens cristãos que estão começando um caminho com o Senhor. Então, a gente vai falar sobre coisas cotidianas que um adolescente passa durante o dia a dia. Ao longo dos vídeos que eu for fazendo para vocês, eu vou falando os conteúdos aqui das coisas que a gente passa no dia a dia e vou colocar com base na Bíblia, gente, é claro. De tudo que eu for falando para vocês com base na Bíblia não quer dizer que eu sou perfeita e que eu faço tudo correto, eu não sou perfeita. Mas são coisas que nós, eu mesma, e você que tá olhando esse vídeo aí, ou que tá vendo, né, que tá vendo esse vídeo, temos que colocar em prática. São coisas que a gente tem que ler e colocar em prática, mas às vezes a gente não acaba colocando. Isso é errado. Então, a gente aqui vai falando um pouquinho sobre as coisas, vai colocando com base na Bíblia. E é isso. Eu espero que vocês possam gostar dos meus vídeos. Esse vídeo eu ia me apresentar e tudo mais, só que eu vou falar de uma coisa que às vezes a gente acaba ouvindo muito, que é colocar o Senhor em primeiro lugar em nossa vida. E a gente tem que fazer isso. Só que eu confesso para vocês que não é completamente fácil isso. A gente tem que... Às vezes a gente acaba esquecendo das coisas no cotidiano, às vezes a gente esquece, só que a gente faz isso errado, às vezes a gente nem pensa e acaba colocando aquilo ali, esquecendo do Senhor. A gente tem que colocar o Senhor em primeiro lugar em tudo nas nossas vidas. Às vezes até numa prova. Você tá fazendo uma prova ali, é claro, você tem que estudar, você tem que fazer sua parte, depois você ora, pede para o Senhor, me dê sabedoria e capacidade de fazer essa prova. É claro, você tem que fazer sua parte, mas entrega nas mãos do Senhor, e o Senhor vai te abençoar. Então, a gente aqui falando sobre colocar o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas, a gente vai ler aqui Mateus 6:33, que diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhes serão dadas, acrescentadas em outras versões. Então, a gente tem que colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, buscar Ele. E as demais coisas o Senhor vai nos ajudar e vai nos acrescentar, como diz aqui. Só que eu confesso para vocês que não é fácil. Como eu falei ali com vocês, tem coisa ali que é difícil, às vezes a gente acaba esquecendo, às vezes a gente quer fazer da nossa própria vontade, só que não tem que ser da nossa vontade, tem que ser da vontade do Senhor. Então, coloca o Senhor em tudo, em primeiro lugar, tudo. Às vezes você tá com uma dúvida no Senhor, tá com uma questão na sua cabeça, pede: Senhor, o que é para eu fazer, Senhor? Me orienta, me guia. Gente, a gente tem que buscar também ser guiado pelo Espírito Santo. Eu falo assim para vocês, né? Uma palavra assim, né? Bonita, assim, mas é difícil. Eu também tô nesse caminho, eu quero ser guiado pelo Espírito Santo em todas as coisas. E uma coisa que eu tava passando, e que assim, não gostei, foi uma coisa assim, bem ruim, que eu tava com umas amizades assim, não vou falar quem é, tudo mais, porque não tem questão, mas eu tava com algumas amizades não muito boas, algumas influências, e nessas amizades eu fiquei com a boca bem suja, falava coisas bem assim, feias, bem... Nossa, e que aquilo ali eu não me sentia bem. E sempre quando eu voltava, né, assim, pra casa, quando eu tava na escola, passava por isso, eu voltava pra casa, eu sentia como um peso em mim, sabe? E muitas vezes, quando a gente assim, se pensa assim, ou se sente desconfortável, é o próprio Espírito Santo nos avisando, né? Porque ali eu sabia que era errado o que eu tava fazendo, mas eu tava continuando a fazer. Mas graças a Deus eu consegui sair disso e parei com isso. E eu me sinto bem melhor, bem feliz do que ficar falando com essas palavras assim. Nossa, só Jesus. Gente, entrando num outro assunto que eu queria muito falar com vocês, é que às vezes a gente acha que por a gente ser cristão, a gente nunca vai passar por momentos difíceis. Vai ser sempre momentos bons, momentos de alegria, coisas boas, só que a gente erra pensando nisso. Porque a gente passa por momentos tristes, momentos de desânimo. Só que a gente não pode deixar que isso vire o quê? O cotidiano. A gente tem que sempre pedir pro Senhor mudar isso em nós, porque isso não pode virar um cotidiano, gente. Mas é uma coisa normal. E um versículo que eu gosto muito, e que eu acho assim maravilhoso, é Salmos 55:22. Eu vou ler aqui para vocês 2 versículos, na verdade. E depois vocês leiam aí, se vocês puderem. Salmos 55:22, que diz assim: entregue suas aflições ao Senhor, e Ele cuidará de você. Jamais permitirá que o justo
tropece e caia. Então, ele fala que é para a gente entregar as nossas aflições ao Senhor e Ele vai cuidar de nós. E a gente tem que saber que às vezes alguma coisa que a gente passa, a gente não tem que guardar pra gente. Senta, ora com o Senhor, ajoelha no seu quarto, fecha a porta e conversa com o Senhor. A gente não pode guardar isso pra gente. Tem certas pessoas que não é bom contar. Sabe, é claro, não guarda só pra você também. Mas você tem que saber também a saber com qual pessoa você vai falar das suas coisas. Porque tem pessoas que não querem o seu bem. Então, assim, uma coisa que é muito boa e que eu faço é, claro, orar. E uma coisa assim que eu aconselho a vocês é um caderninho de oração. Eu tenho um caderninho de oração, gente. Eu já tive esse, tinha mais um, né? Esse aqui que eu peguei um caderninho da minha mãe, que minha mãe tinha. E eu faço as orações dela aqui. Então a gente, às vezes, de vez também ficar orando, é claro. É como se fosse um caderninho de orações. Você vai pedir esse caderninho. Você pode colocar o quê? Uma página só de agradecimento, de pedidos ao Senhor. Então, assim, é como se fosse um diário, só que entre só você e Deus. É claro, a gente não vai esquecer de orar, tem que orar também. Mas isso é muito bom também. Se você quiser fazer, faça também, gente. Um outro versículo aqui que eu vou ler para vocês, que é muito importante também, aqui, que é 2 Coríntios 5, 16 ao 18. Por isso, nunca desistimos. Ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as coisas que não podemos ver durarão para sempre. Esse é um versículo lindo também. Gente, nossa, eu acho lindo esse versículo. Depois você lê, reflete mais um pouquinho, mas é pra gente também não desistir. Às vezes tem um momento que às vezes a gente fica assim, que parece que, né, dá uma angústia no nosso coração, que, meu Deus, mas a gente tem que saber que o Senhor ali tá com a gente. Às vezes é necessário, sabe, passar por certas coisas até pra você conversar mais com o Senhor, porque às vezes a gente tá no cotidiano, né, pronto, tudo, mas às vezes esquece no nosso lado com o Senhor. Então a gente precisa conversar com o Senhor também, ter esse momento com o Senhor. Gente, então uma vida de um cristão não é sempre flores. A gente passa por momentos difíceis também. Só que a questão, a diferença nossa para as pessoas desse mundo é que a gente tem o Senhor e a gente, por mais que passamos por isso, o Senhor está sempre do nosso lado e a gente sabe disso. E às vezes tem, sabe, pessoas, exemplos na sua escola que talvez você não gosta, tem colegas que às vezes te afastam do Senhor. Então não fica perto dessas pessoas, sabe, porque pode te influenciar. É claro, não deixa de falar da palavra do Senhor para elas, mas também não se influencia. É claro, eu não tô falando para você se fechar e não conversar com mais ninguém. Só que não é bom você ter, tipo, influência, porque eu já fiz coisas erradas por algumas amizades e que eu achava que era bobiça e que não ia acontecer, e aconteceu. Então, ouve seus pais também, é claro, e pede o conselho tudo ao Senhor. Pede ao Senhor uma amizade abençoada, pede ao Senhor que Ele dê sabedoria nas provas que for fazendo, nas coisas cotidianas. E, gente, a vida cristã tem partes abençoadas, maravilhosas, mas tem partes complicadas também. Só que a gente tem que saber sempre orar, conversar com o Senhor, pedir a Ele direcionamento ao Espírito Santo, é claro, também. E eu espero que você tenha gostado desse meu primeiro vídeo, e do vídeo em diante a gente vai fazendo o vídeo do cotidiano e falando as coisas com base na Bíblia. Um beijo pra vocês e Deus abençoe todos vocês, gente. Beijinho.